Estamos de volta e você vai assistir agora a segunda e última parte do vídeo que conta a história da Ordem dos Advogados do Brasil. Veja agora como foi a partir do ano 2000. Ao entrar nos anos 2000, a OAB consagrou sua luta pela edificação dos valores constitucionais, se posicionou contra o abuso das medidas provisórias, apoiou a criação do Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público. Também obteve a sanção presidencial da lei que torna inviolável escritórios da advocacia, assegurando o livre exercício profissional da classe e foi uma das grandes responsáveis pela vitória da ficha limpa. A OAB chega ao terceiro milênio buscando transformar em realidade a utopia de uma justiça para todos, sem exclusão. Até hoje são bandeiras da ordem a defesa dos direitos humanos, assim como a cobrança por um poder judiciário forte e independente. Na atual gestão do Conselho Federal da OAB, a valorização do advogado e a defesa das causas republicanas têm um só norte: o respeito ao cidadão. Em termos de avanços profissionais, a atual gestão criou a Procuradoria de Defesa das Prerrogativas e Ouvidoria dos Honorários. Conquistou a aprovação dos honorários de sucumbência para advogados trabalhistas na Câmara dos Deputados e a inclusão do advogado no regime tributário do Simples no Senado Federal. Também consolidou importantes reivindicações da advocacia brasileira inseridas no projeto do novo Código de Processo Civil, como o direito de férias do advogado e do tratamento igualitário com a fazenda pública, e reforçou a luta pela criminalização das violações às prerrogativas profissionais. Criticou ainda a implementação apressada do processo judicial eletrônico, PJE, motivando a criação dos núcleos de inclusão digital dirigidos a advogados de todo o país. Em prol do aprimoramento dos cursos de direito, a Ordem assinou acordo histórico com o MEC no sentido de editar um marco regulatório para o ensino jurídico, além de intensificar a mobilização junto ao Parlamento, reforçando a imprescindibilidade do exame de ordem. No campo da defesa das instituições democráticas, a OAB conseguiu obter vitória histórica ao ver declarada a inconstitucionalidade da Emenda 62/09, a chamada PEC do Calote, obrigando o poder público a pagar os precatórios e assim honrar com suas dívidas para com os cidadãos. Para tratar da reforma política, a Ordem lançou a campanha por eleições limpas no Brasil, propondo anteprojeto de lei de iniciativa popular que visa impedir o financiamento privado das campanhas eleitorais e aumentar a transparência no uso das verbas e dar mais liberdade de expressão aos eleitores. Após a eclosão de protestos em todo o país, a Ordem recusou a convocação de uma constituinte exclusiva, que, além de desnecessária, poderia ser uma ameaça às garantias do cidadão conquistadas a duras penas na Carta de 88. As últimas 30 horas foram de movimentação política intensa na capital do Brasil. A proposta apresentada ontem pela presidente Dilma Rousseff de convocar um plebiscito num processo que daria início a uma reforma política provocou debates de integrantes dos três poderes e de órgãos representantes da sociedade civil. E em meio a um mundo de incertezas e de críticas, o Palácio do Planalto acaba de anunciar que desistiu de entregar a tarefa da reforma política a uma Assembleia Constituinte específica para tratar desse assunto. Logo cedo, a presidente Dilma recebeu a Ordem dos Advogados do Brasil, que ontem se manifestou contrária a uma das propostas apresentadas por ela, a de que seja feito um plebiscito para a população decidir sobre a convocação de uma constituinte que faria a reforma política. Ontem, assim que ouviu o anúncio, a OAB disse que a proposta era inconstitucional e que a presidente estava mal assessorada. Talvez a presidenta tenha sido aconselhada inadequadamente para esta convocação, esta ideia de convocação de uma Assembleia Constituinte exclusiva. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil irá apresentar diretamente à presidente a contrariedade dos juristas em relação a esta iniciativa. Por falar em Carta Magna, em 2013, nossa Constituição completa seu jubileu de prata. Ao longo do ano, a Ordem promoveu 5 grandes eventos para celebrar a Constituição Federal de 88. Em junho, o seminário 25 anos da Constituição Federal, realizado em Brasília, contou com a presença de ministros do STF. A nossa Constituição é uma das mais
avançadas que já se viu no país e talvez no mundo, no que respeita à proteção dos direitos fundamentais. A primeira transformação do direito em geral foi a superação do formalismo jurídico. Paulo Bonavides foi um dos precursores na compreensão de que, para além da mera exegese, os juízes precisavam sim desempenhar uma atividade criativa. No mês de aniversário do documento, a Ordem reuniu importantes autoridades e prestou merecida homenagem aos parlamentares constituintes em ato público na sede do Conselho Federal. Diante dos imensos desafios do Brasil e da tradição autoritária que permeou nossa história, a vitalidade da Constituição é realmente um feito a celebrar. Nesses 25 anos, realizamos 6 eleições presidenciais, respeitando a vontade da maioria e garantindo a alternância de poder sem sobressalto nem ameaças. Os advogados brasileiros foram a força motriz fundamental para que o Brasil viesse a se reconstituir no dia 5 de outubro de 1988. Já em novembro, foi organizado um grande congresso jurídico em Maceió, com a participação de eminentes juristas e uma solenidade em Natal, em homenagem aos constituintes potiguares. Na área da saúde, a OAB firmou parceria com a CNBB para a coleta de quase 2 milhões de assinaturas em prol do projeto de lei de iniciativa popular Saúde Mais 10, que estabelece 10% do orçamento da União para a saúde pública. E assim, a OAB, nesses seus 83 anos de história, tem atuado em defesa da Constituição, da ordem jurídica, do Estado democrático de direito, dos direitos humanos e da justiça social. Trabalho que só é possível graças ao apoio de milhares de advogados espalhados por todo o país. São eles que fazem a Ordem dos Advogados do Brasil ser grande, ser da advocacia e ser do país. E hoje nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar mais informações e notícias no site oab.org.br. A gente se vê semana que vem no programa OAB Nacional.